Olá, chegamos em mais um episódio do Fala Fusesc sobre a rentabilidade mensal. Neste mês, estamos falando de outubro. Eu sou a Carolina e estou com os nossos especialistas de investimento. Cadu, que é o nosso diretor financeiro e administrativo, e Fausto, nosso gerente de investimentos. Senhores, sejam bem-vindos. Vamos então começar com o Cadu. Cadu, como é que você avalia o desempenho dos planos nesse mês de outubro? Olá, Carol. Olá, amigos do Fala Fusesc. Eu observo que a posição que nós concluímos o mês de outubro é uma posição bastante vantajosa para os 3 planos de benefício. E aí eu vou começar citando o plano 1, porque nós temos aqui praticamente 80% dos recursos distribuídos em títulos marcados na curva, cuja inflação e a rentabilidade do período entregam a nossa rentabilidade nominal. E nós temos essa posição no plano 1 porque nós sabemos que ele é um plano que precisa entregar uma meta atuarial de longo prazo para pagar benefícios do tipo definido. Então ele tem uma estratégia que exige um conservadorismo na hora de ter papéis que pagam acima da inflação. Como a maioria dos nossos participantes nesse plano recebem uma renda atualizada pelo INPC, é natural que todos os títulos que eu tenho marcado na curva com o INPC que pagam acima da meta atuarial me deem uma rentabilidade adequada para esse público. Então, assim, se eu tenho 55% dos títulos nessa categoria, mais uns 23,5% em pós-fixado, isso significa que para o plano 1 a gente tem, assim, menos risco de mercado, menos risco de volatilidade no pós-fixado e algum risco de crédito que aí está vinculado à nossa carteira de empréstimos própria e também está vinculado dentro do fundo Ágata, que possui letras financeiras aí adquiridas para fazer frente a essa rentabilidade. Mas assim, é um plano que vai sofrer com menor volatilidade de mercado, porque ele tem menos títulos marcados a mercado do que os demais. Já o Multifuturo 1 e o Multifuturo 2, a gente tem uma grande vantagem aqui, que é praticamente 2/3 da carteira estão no que a gente considera os melhores papéis possíveis. Por quê? Se eu tenho 34% do plano Multifuturo 1 e 2, com títulos marcados na curva, com um prêmio acima de 6% mais INPC, significa que eu estou sem uma grande volatilidade e com uma garantia de entrega acima da meta atuarial projetada no longo prazo. Qual que é o problema disso? Claro, se eu tenho uma inflação sob controle e eu tenho uma taxa de juro pós-fixada bastante alta, muito provavelmente eu vou ter uma entrega de uma rentabilidade abaixo de uma Selic, abaixo de uma taxa CDI, mas com um ganho real efetivo, com um ganho real sem sofrer volatilidade. Se eu tenho mais 33% dessa carteira colocado em pós-fixado, significa que eu estou usando o CDI como uma estratégia efetiva de rentabilidade nominal, independentemente dele ser um ganho real alto ou baixo. Então, por que a gente diz que o Multifuturo 1 e 2 estão num ótimo momento? Porque eu estou utilizando 1/3 da carteira para ter uma rentabilidade nominal alta, utilizando o CDI, utilizando uma parte de risco de crédito que está dentro da nossa política de investimentos, mas que nos dá um ganho acima da taxa CDI, mais 1/3 da carteira marcado na curva, que são títulos comprados há muito tempo atrás, na época que a Previc permitia que a gente marcasse ele na curva. Então, 2/3 estão alocados em rentabilidade boa com volatilidade baixa. Então o momento dos planos, tanto do plano 1 como do Multifuturo 1 e 2, é o momento de uma composição de títulos vantajosa para o momento de mercado que a gente está vivendo. Perfeito, Cadu, obrigada. Agora, Fausto, qual foi o desempenho daquele 1/3 dos investimentos que o Cadu não citou? Olá, Carol e colegas do Fala Fusesc. 1/3 que o Cadu não citou foi exatamente aquele 1/3 onde a gente tem um pouco mais de volatilidade. O mês de outubro ele foi praticamente muito semelhante ao mês anterior, ao mês de setembro. O que ocorreu em outubro? Novamente, as taxas dos títulos tiveram uma rentabilidade negativa, ou seja, na marcação a mercado esses papéis sofreram. Então, como a gente tem ali no Multifuturo 1 e Multifuturo 2 aproximadamente 20% de títulos marcados a mercado, esses títulos puxaram um pouco a nossa rentabilidade para baixo. O mesmo aconteceu com o Fundo Exclusivo Prata, que ele é um multimercado estruturado. O que tem dentro do multimercado estruturado? Tem um pouco de cada ativo. Tem um pouquinho de renda variável, tem um pouco de papéis pré-fixados, um pouco em taxa CDI, tem um pouco também de exterior.
E como não foi um mês muito bom para os ativos de risco, o prata também sofreu um pouco. Ele ficou com a rentabilidade aquém da rentabilidade do plano, embora não tenha sido negativo como foi os títulos marcados a mercado, né? Também temos ali praticamente 5% em imóveis, que tem aquela nossa rentabilidade de aluguéis que vocês já conhecem, que é mais ou menos próximo a 0,20 ao mês, também ficou abaixo da média, né? E o outro segmento que foi muito mal, que é muito conhecido, é o de renda variável, porém nós hoje, nenhum dos nossos planos tem diretamente investimentos em bolsa, então a gente sofreu menos do que as outras fundações, porque a bolsa novamente deu negativo no mês de outubro, né? Então ficamos assim, a nossa renda fixa, como o Cadu mencionou, foi muito bem na parte do pós-fixado, que é Selic e CDI, muito bem nos títulos na curva, e a carteira de empréstimos, que também se beneficia de uma taxa já fixa mais a inflação. E fomos mal na parte dos títulos públicos marcados a mercado e também no multimercado estruturado. Ok, obrigada, Fausto. Agradeço aos senhores pelas informações da rentabilidade dos planos neste mês de outubro. Se você está chegando agora no nosso podcast e quer saber um pouquinho mais sobre a rentabilidade dos planos, fica aqui a dica. Ouça ou assista ao episódio Entendendo a Rentabilidade dos Planos no Spotify, Deezer ou YouTube. Lá você encontra muito conteúdo interessante sobre essa questão. Para saber a composição da carteira de ativos dos planos, rentabilidades históricas e comparações com indicadores de mercado, você também pode salvar o número do WhatsApp da FUSESC, que é o 48 40 42 0305. Envie uma mensagem de texto e confira as informações e outras inovações que preparamos para você. Então, Cadu, Fausto, agradeço novamente a participação de vocês e agradeço também a audiência dos nossos ouvintes. Até o próximo Fala FUSESC.